Bom dia, seja bem-vindo. Já são 6h29. Nós estamos aqui mais uma vez com a permissão e a graça de Deus para a gente aprender um pouco mais da palavra dele, para a gente ouvir um pouco mais a voz do Senhor. E quero te agradecer por estar aqui com a gente e já te convidar, se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia em João capítulo 11. Nós vamos falar um pouco sobre resposta hoje, amém? E o título da nossa meditação é E quando a resposta de Deus demora? E nós vamos ver aqui duas situações, duas pessoas ou dois grupos de pessoas e qual era a expectativa delas e qual foi a realidade que elas viveram. João capítulo 11, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre a morte de Lázaro. Amém? Já deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, já interaja com o vídeo aí para que as plataformas entreguem mais e mais pessoas sejam abençoadas. Um homem, versículo 1 do capítulo 11 de João diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Verso 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Amém? Eu li todo esse texto para a gente ter uma noção clara da situação, o que está acontecendo. E nós vamos separar aqui 2 grupos de pessoas. Primeiro, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E segundo, os discípulos, né? Então nós vemos aqui que um homem estava doente, né, Lázaro. E aí, a Bíblia ela fala quem que era esse Lázaro. Ele era irmão de Maria e de Marta. Aí a Bíblia ela traz pelo menos 3 histórias que contêm Marta e Maria, né? Então essa é uma delas. A segunda é quando Maria ela ungiu o Senhor. E a terceira é quando Maria está aos pés de Jesus e Marta, sua irmã, está ali arrumando as coisas e Marta fica contrariada porque Maria estava aos pés de Jesus. Então, essa família era uma família que realmente tinha comunhão com o Senhor Jesus, que tinha um vínculo especial com o Senhor Jesus. E é interessante que quando Lázaro fica doente, Marta e Maria, elas sabem a quem recorrer. Elas falam assim, ó, nosso irmão está doente, a gente precisa falar com o mestre, ele vai resolver. Nós já vimos ele fazer várias coisas, vários milagres, ele vai curar o nosso irmão também. Ele nos ama.
Olha o que diz aqui no versículo 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Olha aqui qual foi a mensagem que foi entregue a Jesus. Aquele que o Senhor ama está doente. Olha que interessante. Eu vejo isso aqui como uma oração. Muitas vezes nós passamos por situações e pedimos a direção de Deus ou pedimos o auxílio de Deus em algumas situações que estamos vivendo e nós sabemos que o Senhor nos ama. E é isso. Marta e Maria, elas sabiam que o Senhor amava a Lázaro. E elas falam com o Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Qual era a expectativa de Marta e Maria? Se nós formos lá para o versículo 21, quando Jesus chega lá, se você não conhece a história da ressurreição de Lázaro, depois você lê o capítulo todo, e aí você vai ver que Jesus ressuscita Lázaro. Mas quando ele chega lá no versículo 21, Marta diz o seguinte para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso foi o que Marta falou. No versículo 32, Maria fala a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Qual era a expectativa de Marta e Maria? Que Jesus curasse Lázaro. Que Jesus fosse ali e curasse Lázaro. Essa era a expectativa delas. E às vezes, a gente faz uma oração a Deus e já temos uma expectativa de como Ele vai nos responder. Aleluia. Mas se você for ver, como a gente leu aqui, o versículo 6 diz o seguinte, eu vou ler. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar que estava. Jesus escutou de Lázaro que ele estava doente, e o que Jesus fez? Ele demorou um pouquinho mais. Porque Deus, ele não age conforme a sua expectativa. Deus, ele age de uma maneira que ele sabe que é melhor. Deus, ele tem uma perspectiva completa de toda a situação. E quando você ora a Deus e você entrega uma situação na mão dele, você tem que entender que ele ouviu essa oração, mas ele vai responder da melhor forma que ele sabe que é melhor para você, não da forma que você quer que ele responda. É por isso que a nossa meditação hoje é sobre resposta. Porque a resposta de Deus à situação que você está vivendo pode ser que não seja da forma com que você está esperando. Amém? E olha que interessante. Nós vemos aqui que Maria e Marta têm expectativa que Jesus cure Lázaro. Mas Jesus Cristo, que é Deus, né? Ele olha para essa situação e ele fala assim, eu não vou curar, mas eu vou ressuscitar. A resposta de Deus, ela vai vir da maneira que ele sabe que é melhor para você. E o versículo 4, ele fala do outro grupo de pessoas que nós queremos saber aqui, entender. Diz assim, ó. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte. Então os discípulos estão ali olhando para Jesus e eles falam assim, ó, Jesus ficou sabendo que Lázaro, o amigo dele, que ele ama muito, está doente. Será que Jesus vai fazer? E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, essa doença não é para a morte. Mas lá no versículo 11, Jesus vira para os discípulos e fala assim, tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E aí eles falam assim, mas se ele estava dormindo, se ele está dormindo, ele está bem. E aí Jesus fala assim, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Aí aquilo meio que dá um bug na mente dos discípulos. Eles falam assim, mas Jesus falou que ele não ia morrer, não era para a morte. Não, ele não falou que ele não ia morrer, mas Jesus disse que ele não era para a morte. E agora Lázaro morre? Tem situações na nossa vida que Deus já liberou uma palavra para você. Ele já falou que algo vai acontecer na sua vida. Essa palavra já foi liberada. Deus, ele não volta atrás da palavra dele. Se ele liberou uma palavra,
É como se Deus estivesse preso à palavra que ele liberou, porque a palavra do Senhor ela não volta atrás. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem uma palavra direcionada, se Deus já falou para você que algo vai acontecer na sua vida, por mais que as situações falem o contrário, se agarre àquilo que Deus já te falou. Os discípulos olham e falam assim, mas Jesus falou que não era para a morte, Lázaro morreu, as coisas não batem. E talvez Deus já falou assim, ó, eu vou fazer isso na sua vida. E você olha para a situação e fala assim, mas tá tudo muito diferente do que aquilo que Deus falou para mim. Talvez Deus já falou que vai salvar o seu marido, que vai levantar ele, que vai trazer ele de volta para os caminhos do Senhor, e você olha, seu marido ainda está enchendo a cara de bebida, seu marido está longe, seu marido está se prostituindo, talvez, e você olha e fala assim, mas a palavra de Deus é uma e a situação é outra. Era isso que aconteceu com os discípulos. E quando você vai lendo, você vai vendo que Jesus vai ali em direção, ele chega ali, a gente não vai ler, mas no versículo 17 em diante, ele chega e Lázaro já está sepultado, já fazia 4 dias. E aos olhos dos discípulos, essa situação ela era irreversível. Mas Jesus está pleno, está tranquilo, está suave para ele. Ele chega ali, ele fala com Maria, fala com Marta, ele fala assim, onde vocês colocaram ele? E Marta e Maria falam assim, Senhor, mas já está fedendo lá. Ele já está lá faz 4 dias. O sonho que Deus colocou no seu coração, talvez você já não tenha esperança para ele. Aleluia. Mas Deus, ele me trouxe aqui para te dizer que esse sonho, ele vai vir à vida novamente. Ele vai tirar esse sonho que está no túmulo e vai trazer à vida novamente. Da mesma forma que ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscita os sonhos que ele colocou no seu coração. Ele quer te abençoar. Ele quer responder às suas orações. Então, se você já desistiu, saiba que Deus ainda não desistiu, porque foi Ele que colocou esse sonho no seu coração. Foi Ele que plantou essa sementinha no seu coração. E se Ele já liberou a palavra de que Ele vai fazer, já não depende mais nem de você. Depende dEle, porque Ele já disse que vai fazer. Só que o que glorificava mais o nome de Deus? Lázaro ser curado ou Lázaro ser ressuscitado? Está vendo que tem situações na nossa vida que a gente precisa passar para que a glória de Deus seja maior na nossa vida. Talvez se Deus ele vai ali, e se Jesus, que é Deus, ele vai ali e cura Lázaro, e seria mais uma cura que ele efetuaria. Mas Jesus ele olha, ele decide deixar que Lázaro adormecesse. Da mesma forma que o seu sonho, ele não morreu, ele está adormecido. Se você acha que ele está morto, Deus, ele olha para você e fala assim, não, ele não morreu, ele está adormecido. Eu vou trazer a vida. Jesus chega ali, ó. É interessante que quando Jesus, ele vê a situação de Maria, Marta e de todas aquelas pessoas que estavam ali, que eles estavam tristes, chorando. Olha o que diz no versículo 33. Quando Jesus viu que ela chorava, Maria, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Jesus ficou comovido com aquela situação. Ele olhou e falou assim, essas pessoas elas não estão entendendo o que está acontecendo. Talvez você está tão triste, tão angustiado, porque você ainda não aprendeu a olhar como Deus olha. Talvez o ângulo de visão que você tem é para baixo, e você precisa olhar para cima. E você precisa clamar a Deus e falar, Senhor, me ajude a ver como o Senhor vê. Me ajude a ver aquilo que os meus olhos naturais não veem. E aí, Jesus ele olha ali e ele pergunta, onde vocês os puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chega diante do túmulo e o que Jesus faz? Jesus chora. Porque Deus, ele
sente aquilo que nós sentimos. Ele nos ama. E ele se compadece de nós. Porque Maria e Marta, elas já não tinham mais esperança. As pessoas que estavam ali junto tinham menos esperança ainda. Porque para eles já tinha acabado. A situação já tinha sido finalizada. Olha aqui que interessante, ó. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, e aqui entra os incrédulos: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Sempre haverá pessoas que vão olhar para a sua vida e falar assim: uai, mas será que Deus não podia mudar a situação dessa pessoa? Essa pessoa ela é tão fiel a Deus, por que Deus ainda não mudou a situação dela? Porque falta a crença, falta entender que existe um tempo de maturação, existe um tempo do processo, existe o tempo de espera. A resposta de Deus, ela vem. Tanto a resposta como palavra, se ela já veio, se Deus já te deu uma palavra, Ele vai mudar a situação. Talvez a situação ainda não está de acordo com o que Deus te falou, mas ela vai chegar. E aí Jesus chega ali, ó, eu não vou ler, mas Jesus chega ali diante do túmulo e fala assim: tira a pedra do túmulo. Aí o povo fala, né, Marta que disse, né? Marta diz assim, ó: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. E Jesus fala assim: eu não disse para você que se você crer, veria a glória de Deus? Não pare de acreditar, continue crendo, porque Deus é fiel. Ele pode e vai mudar a sua situação. Eles tiram a pedra e aí Jesus olha para o céu, agradece a Deus porque Deus ouve a oração dele. Ele diz aqui, ó, no versículo 41, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aí você fala assim: mas será que Deus não ouvia Jesus em determinadas ocasiões? Olha o que diz, ó: eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Você, quando creu no Senhor Jesus Cristo, você foi feito filho de Deus. A mesma justiça que Jesus Cristo tem, você tem. Quando Deus ele olha para você, ele vê você em Cristo. Então todas as suas orações, elas são ouvidas. Se você não tem nada que impede essa oração de chegar diante de Deus, Ele escuta ela. Se você não tem falta de perdão ou não tem nenhum atrito com o seu semelhante, Deus ouve as suas orações. Assim como Ele ouve e ouvia Jesus, Ele ouve as suas orações. Porque você ora em nome de Jesus. Ele está escutando. E Ele diz assim, ó: depois de dizer isso, Jesus Cristo disse o seguinte: e depois de dizer isso, clamou em alta voz. A voz aqui de Jesus, ela é elevada. Porque Jesus, ele traz à vida Lázaro. Lázaro, ele escutou lá onde Lázaro estava. Eu creio que Lázaro já estava no seio de Abraão. E a voz de Jesus, ela foi escutada lá, e Lázaro teve que voltar para o corpo dele. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos espírito. Mais importante é o nosso espírito. O nosso corpo é somente a nossa casa, e Lázaro volta para a casa dele. Ele volta para o corpo dele, e ele sai. Aquele que tinha morto saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixe que ele vá. O sonho que você tem, Jesus vai trazer à vida. E você vai ver a glória de Deus.
Amém? Deus, Ele ouve as suas orações. Ele está te respondendo. A situação vai mudar no tempo do Senhor. Aprenda a esperar, mas a esperar confiando. Não duvide do que Deus pode fazer, porque Deus muda qualquer situação. Não existe difícil e não existe impossível para Deus. Amém? Nós vamos orar aqui, que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração clamando para que nós possamos aprender a esperar a resposta. E por mais que tudo à nossa volta pareça diferente, saiba que Deus está no controle. Deus não perde o controle. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo tão precioso na Tua presença. Nós agradecemos porque o Senhor está aqui. O Senhor sempre ouve as nossas orações. O Senhor está sempre disposto a nos ajudar, a nos auxiliar, a mudar as situações que são adversas às nossas vidas, Senhor. E nós queremos clamar em nome de Jesus, ajude-nos a esperar o tempo do Senhor. Pode ser que existe uma situação na vida dessa pessoa, Senhor, que ela talvez até já desistiu, mas eu estou aqui para declarar na vida dela que o sonho dela, esse sonho venha à vida novamente. Ajude ela a entender e a crer nisso, porque o Senhor vai mudar a situação dela, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos diz isso. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e por responder às nossas orações. Assim como o Senhor respondia sempre o Seu Filho Jesus, o Senhor sempre responde às nossas orações. Talvez não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que é o melhor que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos responder como nós queremos, mas por nos responder como o Senhor quer, porque a vontade do Senhor, ela sempre é boa, perfeita e agradável. Ajude-nos a ter visão, a discernir da maneira como o Senhor pensa, ó Pai. Nós te clamamos. Abençoe a vida dessa pessoa, abençoe a família dessa pessoa, abençoe o dia dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã nós voltamos mais uma vez às 6h29.